Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso curso. Vamos falar agora dos crimes contra a honra, o capítulo 5 do Código Penal, crimes contra a honra, em especial o artigo 138, calúnia, 139, difamação e 140, injúria, ok? Antes de darmos prosseguimento à nossa aula, vamos pedir para que todos não se esqueçam, se inscrevam lá no nosso canal, é bastante importante para a gente. Aqui embaixo, aqui, dá um joinha, aqui, contribui lá com o seu gostei do vídeo ali, para que ajude a chegar no alcance maior de pessoas. Isso é bastante importante, inclusive, para ajudar o nosso trabalho aqui, tá certo? E se tiverem dúvidas sobre a matéria, o que a gente puder atender, escreva nos comentários, deixe nos comentários abaixo ali, que a gente vai respondendo na medida do andamento das coisas. Ok? Vamos lá, então? Artigo 138, 139 e 140. Nós vamos usá-lo desta forma, os três crimes juntos, tá? Eu vou preferir iniciar a nossa fala, na nossa aula de hoje, dos três crimes juntos, 38, 39 e 40, porque eles praticamente são idênticos em muitos pontos, para que não se torne repetitivo. Após falar calúnia, depois difamação e tal, nós vamos usar e falar dos três grandes grupos, tá? De uma coisa só. Na aula que vem, na próxima aula, nós vamos falar dos três crimes. Nas próximas aulas, vamos entrar nas disposições comuns a partir do 141. Tudo bem? Temos aqui, então, o capítulo 5 da parte especial do Código Penal e vai falar dos crimes contra a honra. Então, a honra é o bem jurídico tutelado nesses três delitos. Nós temos três crimes que tutelam a honra e a honra, portanto, é esse bem jurídico. Alguns davam uma importância bastante diferente há muitos anos atrás sobre o que seria a honra. Atualmente, a honra guarda umas certas particularidades sobre esse bem jurídico. Alguns entendem que não teria a mesma relação, a mesma importância que tinha-se há 50 anos, sei lá, há um tempo maior ou um pouco menor, porque a sociedade hoje está muito transmudada, diferenciada com relação à honra, especialmente no meio tecnológico que a gente vive, de redes sociais, aí, acaba envolvendo um outro tipo de atribuição de valor à própria honra. De qualquer forma, ainda está previsto lá no nosso código, nessas três figuras dos três artigos que a gente tem, e seria a honra. Nós temos dois tipos de ótica, chegamos por dois prismas, a honra prevista nesse capítulo. Então, nós temos a honra objetiva, né? A honra de caráter objetivo. O que seria objetiva? Objetivo seria o que os outros, o que a sociedade como um todo pensa do Dr. Frederico aqui, por exemplo, né? Então, o que os outros pensam de mim, isso é honra objetiva. E a honra subjetiva é o valor, a dignidade que eu tenho de mim mesmo, né? O valor que eu mesmo me atribuo, né? Então, não importa o que a sociedade sim pensa, mas sim o que eu propriamente dito penso. Portanto, isso seria a honra subjetiva. A honra objetiva, que é o da sociedade como um todo, ela está prevista no artigo 138, que é calúnia, e previsto no artigo 139, que é a difamação, tá? Ele fala de honra objetiva. E a honra subjetiva está prevista no 140, que é a injúria. Então, o único de honra subjetiva seria a injúria. Tudo bem? Vamos lá, vamos fazer a leitura primeiro do artigo 138, que vai dizer: caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como um crime. Tá? Tem a pena de 6 meses a 2 anos e multa. No 139, difamação: difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, a pena de 3 meses a 1 ano e multa também. E a injúria, 140, vai dizer injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, com a pena de 1 a 6 meses ou multa. Então, nós temos uma pena máxima de 6 meses na injúria, uma pena máxima de 1 ano na difamação, com mínima de 3, né, e com mínima de 1 mês aqui, e de calúnia, com a pena máxima mínima de 6 meses até 2 anos. Então, todos eles são crimes de menor potencial ofensivo, que obedecerão o rito da Lei 9.099, de 95, ou seja, que criou os juizados especiais cíveis e criminais, que é o rito sumaríssimo.
e dele decorre os seus benefícios ou as benesses dos institutos nela previstos, especialmente a transação penal do artigo 76 da Lei 9.099, né? E a suspensão condicional do processo previsto na lei, no artigo 89 da mesma lei, já citado. Perfeito? Nos 3 delitos aqui, calúnia, injúria e difamação, nos 3 nós vamos ter como sujeito ativo um crime comum, ou seja, qualquer um pode ser sujeito ativo desses delitos, perfeito? Um crime comum, qualquer um pode responder como sujeito ativo. O sujeito passivo também qualquer pessoa, também é um crime comum, perfeito? Não exige nenhuma condição em especial, nenhuma particularidade por parte do sujeito passivo. Na calúnia, inclusive, admite a calúnia contra os mortos, vamos lá, admite a calúnia contra os mortos, está aqui no parágrafo 2º, é punível a calúnia contra os mortos, apenas na calúnia, nos outros delitos já não, apenas na calúnia que tem a expressa previsão de punir contra os mortos. Ainda que seja contra os mortos, o sujeito passivo não pode ser o morto por não ter mais personalidade jurídica, né, uma vez que já está falecido. Então, o sujeito passivo seria os seus familiares, os seus sucessores, ok? Então, sujeito passivo qualquer pessoa. Esses delitos não admitem culpa, eu vou pular direto para o elemento subjetivo, só para ficar um pouco mais, por ser um pouco mais direto e simples, eu vou direto no elemento subjetivo e depois volto no tipo objetivo para explicar. Então, o elemento subjetivo do tipo, dos 3 delitos, tanto na calúnia quanto na injúria e na difamação, nos 3, ele é apenas com dolo, não admite culpa. A culpa é exceção da legislação brasileira, vocês muito bem sabem. Então, a excepcionalidade da culpa só se tiver previsão legal para tal. Aqui no 138 ou no 139, tampouco no 140, tem essa previsão da culpa. Logo, não temos o que falar em figura culposa, apenas dolosa. O elemento subjetivo é o dolo. O dolo de forma livre, de forma consciente e intencional, ele vai agir caluniando alguém, difamando alguém ou mesmo injuriando alguém. Perfeito? No entanto, nos 3 delitos, tanto na calúnia, na difamação ou na injúria, nos 3 delitos, ele vai exigir o elemento subjetivo específico do tipo. Então, é o especial fim de agir do agente. Então, o especial fim de agir, elemento subjetivo específico do tipo. Ou seja, que está disposto no fato de querer caluniar efetivamente, de querer ofender a honra efetivamente, ou na difamação, de querer ofender a honra, de querer difamar, e na injúria, de querer injuriar. Nos 3, exige o elemento subjetivo específico de querer ofender a honra propriamente dita, e não apenas em falar, em proferir aquela eventual ofensa, aquela eventual calúnia, injúria ou difamação. Eu devo querer ter esse elemento subjetivo específico de querer injuriar, querer difamar, querer ofender a honra, propriamente dito. Isso é o chamado animus caluniandi, para calúnia, animus difamandi, para difamação, e animus injuriandi, por óbvio, da injúria. Tá? Então, ele exige o elemento subjetivo específico do tipo. Ou seja, se eu estiver na dúvida, ou se a fala, se a eventual ofensa, se a eventual palavras proferidas, escritas, não importa, de forma livre, posso fazer de qualquer forma, foi feito sem a intenção de ofensa da honra propriamente dita, eu não tenho que me falar no crime contra a honra, ok? Um outro detalhe que descaracteriza também a figura e a ilicitude do delito seria o consentimento do ofendido. Então, a concordância do ofendido naquela fala, naquela escrita, eventualmente. Algo não muito comum, mas é possível acontecer isso. Tá? Há umas consequências na ação penal por consentimento ou não consentimento do ofendido. Isso é uma consequência absurda por tratarmos de ação penal de crime de ação penal privada. Em regra, esses 3 crimes são de ação penal privada. Portanto, se eu, o ofendido, o injuriado, por exemplo, não me sentir ofendido ou não querer fazer nada, não tem como ser iniciada uma ação penal, por essa ação penal ser, de regra, privada. Tá? Então, como não demanda a iniciativa do Ministério Público, e sim privado, da parte ofendida, deveria de necessariamente a parte se ofender e querer a ação penal para contratar um advogado, e o advogado
vai oferecer uma queixa-crime por meio das intenções narradas e discutidas pelo ofendido ali, que seria o querelante, né? Neste caso, neste tipo de ação penal. Querelante, aquele que seria o sujeito passivo, aquele que ingressa com a ação, representado por seu advogado, e o querelado, aquele seria o acusado, no linguajar técnico dos crimes de ação penal privada. Existem exceções à ação penal privada. Essa é a regra para estes crimes, para este capítulo, mas existem exceções que estão lá dispostas no final do capítulo, que estaria aqui no artigo 145, tá? Mas essas exceções, que vai tratar quais são os tipos de ações penais que nós vamos falar sobre esses crimes contra a honra, com exceção, porque a regra é privada, como disse, aí eu vou deixar para falar na próxima aula, em complemento a esta aula aqui. Seria um complemento à aula que vem, as disposições gerais, e aí falo da ação penal com mais particularidade, ok? Vamos entrando aqui, então, no elemento subjetivo, já falamos, vamos entrando aqui, então, no tipo objetivo, propriamente dito. Aí ele vai dizer, primeiro deles, a calúnia. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente um fato definido como crime. Então, a primeira coisa, tem que ser definido como crime. Esse é o primeiro ponto, tá? Tem que ser crime. Não pode ser, por exemplo, uma contravenção penal, né? A contravenção penal, embora seja um ilícito penal, ela não tem o caráter de crime, portanto, não serve para calúnia. Tem que ser crime, tá? Segundo ponto, se não for um fato definido como crime, não é a possibilidade de crime de calúnia. Vejam, fato definido como crime. E quando ele fala em fato definido, quer dizer que seja um fato determinado. Eu preciso, ao me deparar com esta ofensa, ao me deparar com esta hipótese de calúnia, tem que ser um fato certo, determinado. Como? Eu preciso saber horário, exatamente, o local, as condições que aconteceram daquele eventual crime que eu estaria imputando aquela pessoa? Não com tantos detalhes, não com riqueza de detalhes. Mas eu preciso, eu que estou ouvindo, eu da sociedade, preciso ter uma certa certeza, uma certa precisão do que é que está acontecendo. Eu preciso ter uma certa precisão de quando se deu essa conduta, que tipo de conduta que é, que tipo de crime que é, para que eu possa saber aquele fato que se é desonroso, que se é ofensivo à honra daquela pessoa ou não, tá? Então tem que ser um fato determinado. Essa condição de fato determinado, ela serve tanto na calúnia quanto na difamação, tá? Tanto na calúnia quanto na difamação. Não precisa dessa determinação do fato com essas condicionantes de temporal, por exemplo, no crime de injúria, mas no crime de calúnia e de difamação eu sou obrigado a ter essas determinações, tá? E outra coisa é o fato, imputando-lhe um fato falsamente. Então, olha só, o que é falso não necessariamente é o fato. O que é falso é a imputação. Vejam, da própria leitura aqui já se extrai essa explicação. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente um fato definido como crime. Então, o que é falso é a imputação e não o fato. Essa imputação, imputação falsa, ela pode se subdividir em duas. Ou seja, pode ser uma imputação falsa no sentido do fato, o fato nunca existiu, ou pode ser uma imputação falsa com relação à pessoa. Existiu o fato, mas não foi aquela pessoa que eu estou imputando o crime. Exemplo lá, eu posso dizer que houve um homicídio aqui no terminal de ônibus da minha cidade, na data de ontem, por exemplo, ontem à noite, durante a madrugada, houve um homicídio de um rapaz, sei lá, de 20 anos, tal, após uma briga e ser alvejado na cabeça. Ok. Então, isso é um fato criminoso. Eu narrei um fato criminoso. É um crime de homicídio, equiparado a homicídio provavelmente, tá? É um crime. Agora, vamos lá. Esse crime eu vou imputar ao Dr. Frederico. Então, foi o Dr. Frederico que fez esse crime. Mas não fui eu. Existiu o fato. Vamos, né, a título de exemplo, existiu. Realmente aconteceu o homicídio. Mas não foi o Frederico que matou. Então, se não foi o Frederico, eu estou imputando ao Frederico falsamente esta fala. Então, isso caracterizaria calúnia, porque há uma imputação falsa de um crime, de um fato determinado como crime.
existiu o crime, mas não foi o Frederico que cometeu. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese seria de que o fato nem existiu, que é o caso desse exemplo que eu estou dando. Nem existiu o fato, não teve homicídio nenhum, mas eu estou dizendo que o doutor Frederico matou uma pessoa ontem no terminal de ônibus, terminal urbano, daquela cidade lá que ele mora, por exemplo. Então, eu estou falando aqui que há uma imputação de um homicídio ao doutor Frederico, mas não teve homicídio, o fato não existiu. Então, se o fato não existiu, não há o que se falar em crime de homicídio. Então, se eu estou imputando ao doutor Frederico, eu estou cometendo uma calúnia, porque, volto aonde está grifado, porque eu estou imputando falsamente ao Frederico. Ou porque não é o Frederico, ou porque não existiu o fato. Perfeito? Isso é calúnia. Lembrando sempre que tem que ser crime. Tem que ser um fato determinado como crime. Por isso, caluniar alguém. Ok? Eu vou imputar um crime àquela pessoa. Agora vamos lá. Ah, mas doutor, eu vejo na televisão, em diversos tipos de programas jornalísticos, eu vejo na internet, ou vejo em alguma notícia na internet, vejo uma notícia impressa, vejo qualquer coisa do gênero veiculado pela imprensa, em especial, que é o que eu quero atacar, imputando, de repente, um crime. Olha, fulano lá foi preso porque está cometendo aquele crime, tal, e acabo narrando como se ele tivesse cometido aquele crime. E passado, sei lá, alguns dias, foi visto que não era aquela pessoa, foi confundido com aquela pessoa e não era aquela pessoa. Eu poderia dizer que aquele jornalista cometeu um crime de calúnia por ter imputado falsamente um fato definido como crime para aquele rapaz que apareceu na televisão, porque não foi ele. Se não foi ele, eu estou imputando falsamente, porque é o que diz o tipo penal. Neste caso, não. Primeiro que o STF já suspendeu todos os crimes que envolvem a lei de imprensa, um julgamento parcial, mas houve uma suspensão dessas figuras criminosas incorridas pela lei de imprensa, salvo quando tiver, inclusive, algumas extrapolar o limite ao jornalismo, e aí eu poderia dizer um crime contra a honra, e não um crime de imprensa, porque está suspensa essa legislação. Então, olha só, o jornalista, cabe ainda ressaltar que o jornalista que de repente noticiou aquilo, ele não tem o ânimos caluniante que eu citei lá como elemento subjetivo. A intenção do jornalista não é a ofensa da honra daquele rapaz, e sim informar a sociedade, a população, os seus telespectadores, os seus espectadores em geral ali, não importa qual tipo de mídia, tá? Então falta nele aqui o elemento subjetivo específico do tipo que seria necessário, a ofensa, a intenção especial de querer ofender a honra da pessoa. E longe disso é o que o jornalista gostaria de fazer, tá? Pode haver exceções? Claro que pode haver exceções. E em algumas exceções, pontualmente, teria que ser analisado aquele caso e talvez possibilitar a imputação de algum crime contra a honra, possivelmente calúnia, que a gente está falando. Ok? Então, esta é a ideia de calúnia. Aí vem lá, no parágrafo único, antes de chegar na consumação e tentativa, ele diz assim, ó, na mesma pena incorre quem, sabendo que é falsa a imputação, ele a propala ou divulga. Então é dar publicidade. Propalar, divulgar é dar continuidade, é dar publicidade àquilo. Então eu sei, vejam o elemento subjetivo aqui, o dolo. Eu sei que é falso e ainda assim eu dou publicidade àquilo. Então eu escuto, a hipótese seria, eu escuto de alguém lá que acabou falando uma ofensa, acabou falando uma ofensa lá de alguém. Então ele imputou perdão, ele imputou um crime para fulano e eu acabei escutando, eu estava no mesmo ambiente que aquela pessoa imputou, tal, eu escutei, olha só, pô, mas eu sei que é falso. Ah, mas não importa. Foi ele que falou mesmo, eu vou continuar dando publicidade a isso. E aí eu vou e falo em outros cantos que eu frequentar. Então eu estou propalando, estou divulgando. Logo, eu também incorro no mesmo crime de calúnia, como se fosse eu que tivesse imputado aquela ofensa. Não fui eu que imputei, mas eu propalei, eu dei publicidade àquilo ali, tá certo? Continuidade, ofendendo a honra daquele sujeito passivo, daquela pessoa, tá? E aqui a questão da calúnia contra os mortos é punível, já foi dito para vocês. E aí a consumação, como se dá a consumação desses delitos? O artigo 138, que é a calúnia, e o 139, que é a difamação, a consumação se dá da mesma forma.
Ou seja, a consumação se dá com a publicidade. O que é publicidade? Ah, professor, tem que aparecer na televisão, tem que aparecer numa mídia em geral? Não é nesse sentido. Publicidade que se denota aqui é no fato de que chegar ao conhecimento de uma terceira pessoa. Tem que chegar ao conhecimento de alguém. Isso é publicidade. Então, quando eu falo em publicidade, como eu estou falando em honra objetiva, é obrigatório que os outros, é a honra que os outros guardam, o conceito que os outros guardam de mim, por exemplo. Então, é obrigatório que ofenda a honra objetiva, porque é a prevista no tipo penal, na calúnia ou na difamação, honra objetiva, como já foi dito. Então, só vai ter a consumação quando chegar ao conhecimento de uma terceira pessoa, de alguém da sociedade. Porque este alguém da sociedade, basta um escutar, ler, ver aquela informação, basta um, quando ver essa informação, essa notícia, essa ofensa, ele vai falar assim, puxa, aquela pessoa que é a vítima, o querelante, o sujeito passivo do crime, aquela pessoa é isso, cometeu esse crime, nossa, que barbaridade, que coisa, eu não imaginava isso. Então, ela questiona a honra da pessoa. Por que ela questiona a honra da pessoa? Pelaquela ofensa dita pelo sujeito ativo do crime. Então, quando essa ofensa chegar ao conhecimento de uma terceira pessoa, qualquer que seja ela, dar publicidade, como se diz a doutrina, aí eu tenho a honra ofendida. Ok? A honra lesionada. E aí, então, nós temos o crime de calúnia ou difamação consumado, conforme previsto aqui. Tudo bem? Tentativa. Admite-se tentativa, mas aí é um baita problema. Tentativa, a doutrina diz assim, admite-se tentativa apenas por escrito. E aí, vamos lá. Tentativa por escrito. Como é que é tentativa por escrito? Alguns doutrinadores nem falam nada, e outros tantos, e aí a própria doutrina, a própria jurisprudência também admite algumas figuras que seriam o quê? Alguma missiva por escrito que vai chegar ao sujeito passivo do crime e antes de chegar ao sujeito passivo é interceptada por alguém. E aí nós teríamos uma tentativa de ofensa de honra, uma vez que a honra tem que chegar ao conhecimento do ofendido, para ele dizer que ele se sentiu ofendido com a sua honra. Então é bastante complicado falar em tentativa. Ao meu sentir, se não é raro, uma vez que né? Se não é quase zero a hipótese, é zero, na minha concepção. Né? Então penso que a tentativa é de deveras dificultoso a gente enxergar um fato apenas nessa hipótese, talvez por escrito, e ainda assim guardar as devidas particularidades do caso, acho pouco provável. Ok? Então nós temos aí a tentativa, tanto na calúnia quanto na difamação. Vai mudar na injúria, tá? Vai mudar na injúria. Por quê? Aí eu já explico lá quando chegar na injúria, a questão da porque nós estamos falando em honra subjetiva na injúria, aí é diferente, tá? Na calúnia, admite-se a exceção da verdade. O que é essa exceção da verdade? Tanto na calúnia quanto na difamação, mas na calúnia ela é regra. Admite exceção da verdade para todas as hipóteses, com a exceção de algumas, para usar, desculpa o trocadilho aqui, desculpa o pleonasmo talvez, com a exceção de algumas hipóteses. Então ele diz lá, admite, parágrafo 3º, acompanhem comigo aqui. Ele vai dizer, admite-se a prova da verdade, salvo, ou seja, menos nas hipóteses abaixo previstas, nesses 3 incisos aqui. Então ele admite prova de verdade, em qualquer hipótese, menos nesses 3 casos. Quais são esses 3 casos que não cabe a exceção da verdade na calúnia? Então vamos lá. Primeiro, se constituindo um fato imputado, o crime de ação penal privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Então nós temos lá, é de ação penal privada, eu estou imputando um crime de ação penal privada, mas aquele ofendido lá, ele não foi condenado por sentença irrecorrível. Sentença irrecorrível é sentença transitada em julgado, passada em julgado. Então não houve sentença transitada em julgado. Logo, eu não posso dizer que aquilo é verdadeiro. A ideia de prova da verdade é provar que é verdade o fato. E como eu estou dizendo que eu, no tipo penal imputa falsamente, se eu provo que é verdade, deixa de ser falso. Se deixa de ser falso, a figura acaba sendo atípica. Isso, a exceção da verdade, é quase como se a gente fizesse uma analogia com o processo civil, é quase como uma reconvenção. Ao me defender, então o ofendido vai pegar um advogado e vai entrar com uma queixa-crime. Tá?
vai tentar responsabilizar, processar e tentar responsabilizar aquela pessoa, o sujeito ativo do crime, pelo crime de calúnia, por exemplo. Então, eu sou o sujeito ativo. Eu pego um advogado para me defender, né? E vai me defender neste processo. Ao me defender, eu posso também entrar com um incidente processual e apresentar um chamado exceção da verdade. Por isso que se equipara aquela ideia da reconvenção. Eu vou apresentar uma reconvenção, eu vou quase que contra-atacar. Por que contra-atacar? Eu vou apresentar dizendo, não, isso aqui é verdade, eu vou provar que é verdade. E se eu provar que é verdade, desconstitui a elementar do tipo que é o falso, falsa imputação. Uma vez não sendo falso, não é crime de calúnia, por óbvio, tá? Essa é a ideia da exceção da verdade, tá? Então vamos lá. Quando eu provar a verdade, deixa de ser o crime falso, tá? Deixa de ser o crime porque deixa de ser falsa a imputação. Aí, mas eu posso provar a verdade sempre, professor? Voltando na explicação que a gente estava? Não. Quando que eu não posso? Primeira hipótese, se for de um crime de ação penal privada, aquele ofendido lá, aquele que eu estaria provando a verdade, não foi condenado por sentença irrecorrível. Não transitou em julgado a sentença, mesmo que ele já foi condenado, não transitou em julgado. Portanto, eu não posso dizer que ele cometeu aquele crime. Eu não posso falar isso, tá? Segunda hipótese, se o fato imputado é qualquer das pessoas indicadas no número 1 do artigo 141 do Código Penal. Vamos lá para o 141 para ver o que é. Número 1 do 41. Número 1 do 41 vai dizer assim, ó, contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Aí vocês vão dizer assim, mas professor, por que contra o presidente da República o chefe de governo estrangeiro não pode? Por quê? Porque ele é o chefe do governo, ele é o topo da cadeia alimentar, digamos assim, num sistema de governo. No presidencialismo, por exemplo, nós temos lá a figura do presidente da República. Então ele está ocupando a figura da cadeira máxima do Estado. Eu não posso permitir que o presidente da República ou um chefe de governo estrangeiro sofra qualquer tipo de ofensa à sua honra sem que eu tenha algum tipo de restrições a essas figuras. Por isso, presidente da República e chefe de governo estrangeiro não se admite a exceção da verdade. Não é que não se admite a defesa no processo eventualmente criminal de calúnia. Posso me defender, mas não vai admitir a exceção da verdade dito aqui. Ok? Vamos pôr aqui, de volta. E a terceira hipótese é se do crime imputado, embora de ação penal pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Então, se ele foi absolvido por sentença irrecorrível, não cabe exceção da verdade. Então, vamos lá. O cometimento, ou um crime, qualquer crime aí que vocês imaginarem aí, bastante de repercussão. A pessoa foi absolvida. Nesta caso que a pessoa foi absolvida, transitou em julgado a sua absolvição. Então, com o trânsito em julgado a sua absolvição, mas eu vou provar que foi ele, porque foi ele. Vamos abrir um parênteses aqui, vamos dar um exemplo de a pessoa ter sido absolvida pela prescrição. Exemplo, alcançou a prescrição da pretensão punitiva do Estado, talvez, ou alcançou a pretensão, alcançou a prescrição e ele não foi punido, logo ele foi absolvido pela prescrição. Isso não quer dizer que não foi ele que cometeu o crime. Então eu venho lá e ofendo a honra dele dizendo que eu imputo-lhe uma calúnia, imputo-lhe uma ofensa dizendo que ele cometeu aquele crime. Mas vejam, ele foi absolvido e absolvição com trânsito em julgado. Então eu não posso imputar isso a ele, tá? Eu não posso imputar isso a ele porque há uma exceção da verdade aqui que me proíbe de apresentar esta exceção da verdade, uma vez que ele foi absolvido por sentença transitada em julgado. Aqui entra até se me permitem aqui fazer um parênteses, entra até no livro do Ronald Dworkin, que vale bastante a pena ler, no Dworkin lá, no Levando os Direitos a Sério, ele trata uma parte de uma pessoa que tinha sido condenado a um crime bastante bárbaro, que chocou a cidade, e que ele estava prestes a sair da cadeia já cumprindo pena, 20 anos cumprindo pena, salvo engano. E aí a imprensa começou a noticiar a saída dele e tal, que ele já estava livre e tal. E aí entra naquela ideia, aquele choque, aquela colisão dos bens jurídicos ali. Então, nós temos nos direitos fundamentais lá a imprensa, a liberdade de imprensa, a liberdade de informação, tal, por um lado, e do outro lado, a questão social, tal, e a liberdade de expressão,
E do outro lado nós temos lá a liberdade, o direito individual, do esquecimento, daquela conduta do crime, da sua honra individual, e aí? E como é que eu resolvo isso? E aí entra lá naquela celeuma lá que o Dworkin trabalha muito bem, vale bem a pena esta leitura, desde já recomendo esta leitura. Tá? Portanto, então, na calúnia aqui, para encerrar, na calúnia ele prevê a exceção da verdade nestas três hipóteses que eu prevê a exceção da verdade, desculpe, em todas as hipóteses, com única empecilho ou não é possível, aqui, ó, salvo nestas três hipóteses aqui previstas nos incisos aqui, tá? Então, seria uma exceção da exceção, digamos assim. Exceção da verdade é o nome do Instituto Penal, e aí que seria a exceção de quando não cabe essa exceção da verdade, ok? Na difamação, vamos tratar na difamação aqui. A difamação é muito parecido, como já tinha dito a vocês. Então a difamação vai dizer assim, ó, difamar alguém imputando-lhe um fato ofensivo à sua reputação. Aqui nós estamos falando de reputação. Por isso, ó, difamação, ele fala aqui, ó, fama. O que seria fama? Fama é a reputação. Todos nós guardamos uma reputação. Todos nós temos uma reputação. Por mais despravado, desonrado que a pessoa possa ser, todos nós temos uma certa reputação guardada dentro da sociedade. Tá? Então, se eu falar, imputar qualquer fato que seja ofensivo à reputação daquela pessoa, eu estaria tratando de um crime de difamação. Pena de 3 meses a 1 ano e multa. Vejam só, se eu falar que a pessoa, aqui na difamação e na calúnia, o que eu vou diferenciar uma do outro? Primeiro, aqui tem que ser fato definido como crime, na calúnia, enquanto que na difamação não. Tá? Ambos têm que ser fato determinado. Tá? No entanto, esta difamação ela vai ofender a reputação. Agora, pode ser, e aí vem o ponto mais importante desse delito, pode ser um fato verdadeiro. Não é porque o fato seja verdadeiro que ele não ofende a reputação daquela pessoa. Eu posso estar imputando um fato verdadeiro e objetivando ofender a honra daquela pessoa e efetivamente ofendendo. Não é porque é verdadeiro que eu posso falar. Veja, se eu falar com intenção de ofensa da honra, mesmo que verdadeiro seja, é um crime que ofende a reputação. Vamos pensar lá, o camarada teve um problema de traição no seu relacionamento amoroso. Então, houve uma traição por parte do seu cônjuge, e isso foi um fato, sei lá, notório e que é verdadeiro, ok. E aí eu vou lá e imputo, olha, fulano e tal, porque a sua esposa, o seu marido, quem quer que seja, o traiu com outra pessoa naquele dia, tal, isso a gente sabe, tal, então você está nessas condições. Isso, ainda que seja verdadeiro, está ofendendo a minha reputação, está ofendendo a reputação daquela pessoa, porque aquela pessoa está submetida àquelas condições degradantes da sua honra, da sua imagem, da sua fama perante a sociedade. Então isso não é admitido, perfeito? Isso, em hipótese nenhuma, é admitido. Então nós estamos falando em difamação, neste caso aqui, tá? Difamação. Ainda que seja um fato determinado, pode ser um fato ofensivo. Pode ser um fato falso? Pode também, claro. Vai ofender a fama daquela pessoa da mesma forma. Mas pode ser um fato verdadeiro, e esse ponto é um dos pontos mais interessantes e diferenciados no crime de difamação aqui, ok? Pode ser, inclusive, contra uma empresa, por exemplo, uma pessoa jurídica. Nada impede de que seja uma pessoa jurídica aqui que seja ofendida na sua reputação, principalmente a pessoa jurídica que guarda a reputação para que continue com a sua atividade empresarial, né? Bastante comum essa figura, tá? A consumação vai se dar da mesma forma da calúnia, como falei, que é quando chegar ao conhecimento de uma terceira pessoa, a publicidade, porque nós estamos falando em honra objetiva, então, tranquilamente, a mesma ideia. O que tem de diferente aqui na difamação é a exceção da verdade. Veja, eu vou subir um pouquinho só aqui, ó. A exceção da verdade na calúnia está aqui em cima, e a exceção da verdade na difamação. Na calúnia, como disse a vocês, a exceção da verdade, ela é admitida em praticamente todas as hipóteses, com apenas as 3 previstas lá no inciso que não pode, as exceções, digamos assim. E na difamação nós temos a exceção da verdade prevista apenas em um caso, ou seja, a regra é de que não cabe exceção da verdade, em hipótese nenhuma.
salvo em um único caso. Qual é o caso? Aqui, ó, a exceção no parágrafo único, está dito. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício das suas funções. Então, se eu falar algum fato que ofenda a reputação daquele funcionário público, e essa ofensa de reputação, ela tem respaldo na função que ele desenvolve, na função pública que ele desenvolve, ela está atribuída à função que ele desenvolve, por óbvio que eu, Estado, vamos pensar, eu, Estado, tenho interesse em saber se aquilo é verdadeiro ou não é verdadeiro. Por isso que eu, legislador, admiti que possa ser empregado a exceção da verdade nesses casos. Perfeito? Então, a exceção da verdade só cabe no funcionário público nessas condições. Não cabe nos outros casos. Por que não cabe nos outros casos? Vamos raciocinar. Por que não cabe nos outros casos? Um tanto quanto óbvio. Por quê? Porque na difamação admite tanto o fato verdadeiro quanto o falso. Então, o fato é verdadeiro. Eu vou provar que é verdade, porque esse é o instituto da exceção da verdade. Vou provar que é verdade. Não importa que é verdade, ainda que seja verdade. Ele foi utilizado, este fato verdadeiro, foi utilizado para ofender a minha reputação. Então, provando que é verdade ou não, não me interessa, porque a minha reputação foi ofendida, foi lesionada. Por isso não se admite a exceção da verdade. Ok? Apenas no caso do funcionário público, aqui, com as suas funções envolvidas. Perfeito? Finalmente aqui a injúria, e aí ele é um pouquinho diferente dos outros dois, em pequenos detalhes. Nós vamos ter o mesmo elemento subjetivo, o sujeito do delito tudo igual, como já foi dito, só que nós vamos ter aqui uma honra, o bem jurídico é a honra subjetiva. Então ela muda, honra subjetiva. Não é o que os outros pensam de mim, e sim o meu próprio conceito, o meu próprio entendimento de mim. Tá? Então isso é sobre a minha dignidade. Não é os outros que avaliam a minha dignidade, sim a própria pessoa que avalia a sua dignidade. Então, injuriar, vai lá. O tipo objetivo vai falar injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. O que é isso? Ofensa da dignidade ou decoro. É qualquer atributo destinado àquela pessoa com forma de agressão. Qualquer adjetivo destinado a um xingamento depreciativo da imagem, do decoro daquela pessoa, ofende o brio daquela pessoa, ofende a sua dignidade. Esse acho que é o principal elemento. Tá? Então eu tenho lá um xingamento. Vamos traçar um paralelo aqui bem interessante com calúnia. Então eu dizer que aquela pessoa roubou o automóvel na semana passada lá no centro da cidade, isso é uma calúnia. Falso, né? Desde que seja falso, claro. Isso é uma calúnia. Agora, eu dizer que aquela pessoa é uma ladra, é um ladrão, isso não é calúnia, porque o fato não é determinado. E o fato de ser ladrão, e ainda mais um óbice aqui, o fato de ser ladrão não necessariamente está sendo atribuído ao fato de praticar um roubo, um furto, né? Então, o ladrão pode ser no sentido de cobrança. Vai lá num prestador de serviço e quanto custa esse serviço? Custa X reais. Nossa, que caro, tu és um ladrão. Então, eu não estou dizendo que ele é ladrão por cometer um roubo, um furto, um crime patrimonial. Eu estou dizendo que ele é um ladrão no sentido de cobrar um valor exacerbado, completamente descompassado da realidade. Né? Então, isso seria o fato de chamá-lo de ladrão. O fato de chamar de ladrão aqui, eu estou ofendendo-lhe provavelmente a sua dignidade, o seu decoro. Então, isso é uma injúria. Qualquer xingamento feio, bobo, qualquer coisa próximo, muito próximo do bullying, né? O bullying hoje tão falado em escolas, ambientes de trabalho e qualquer relacionamentos sociais, existe, infelizmente, a figura do bullying. E muitas vezes o bullying se confunde com algum crime contra a honra aqui, de injúria, especialmente. A ofensa, o termo pejorativo, o termo depreciativo adjetivado contra aquelas pessoas. Tá bom? Então nós temos aqui a injúria. A pena um pouquinho menor, como disse, porque trata de uma honra individual subjetiva. Essa é a ideia. E a consumação desse delito, então, só para que diferencia da calúnia e da difamação, a consumação desse delito, ela vai se dar
quando a ofensa é diretamente dirigida àquela pessoa, chega ao conhecimento do ofendido. Então, a ofensa tem que ser dirigida para mim. A pessoa tem que me xingar, por exemplo. Então, no momento que essa pessoa me xinga, por escrito, falado, é livre, de qualquer forma, né? No momento que chega a mim, que eu escuto, que eu recebo essa ofensa, aí eu tenho a consumação do delito. Por que não precisa de uma terceira pessoa? E aí, interessante traçar esse paralelo. Por que não precisa do conhecimento da terceira pessoa, como tem lá no crime de calúnia e difamação? Por que não precisa da publicidade, doutor? Não precisa da publicidade, porque nós estamos falando de um crime contra a honra subjetiva. É o que eu penso apenas, não é o que vocês pensam de mim, e sim o que eu penso de mim mesmo. É o conceito que eu guardo de mim, né? Isso, portanto, honra subjetiva. Logo, para consumar, não se faz necessário o conhecimento de uma terceira pessoa. Ok? Ainda, o parágrafo 1º, ele vai dizer assim, ó, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Então, quando o juiz deixa de aplicar uma pena, o que é isso? É o conhecido o quê? Uma causa de extinção de punibilidade. Lembra-se? É crime, no entanto, é deixado de aplicar pena pelo juiz. Então, o juiz concede o chamado perdão judicial. Uma causa de extinção de punibilidade, prevista lá no artigo 107 do Código Penal. Lá. Uma causa de extinção, deixa eu voltar aqui, uma causa de extinção de punibilidade, no 107 vai tratar isso aí para a gente ver aqui. Extingue-se a punibilidade, a causa de extinção de punibilidade, extingue-se a punibilidade quando? E aí vem aqui pelo perdão aceito nos crimes de ação penal privada, né? Ou pelo perdão judicial, que seria o caso desse que eu acabei de citar, nos casos previstos em lei. Então, perdão judicial previsto em lei vai extinguir a punibilidade. Aí vamos lá. Doutor, então ele não cometeu o crime? E aí toma cuidado para não se atrapalhar. Não é que ele não comete o crime, ele cometeu o crime sim. O que ele não é punido por isso, porque o juiz pode deixar de aplicar a pena, pode conceder-lhe o perdão judicial, causa de extinção de punibilidade. Quando o juiz pode conceder isso? Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Então, há uma clara provocação da vítima aqui, muito parecido com aquele instituto previsto lá no privilégio do homicídio, que é a injusta provocação da vítima. Então, há uma provocação da injúria até que a pessoa acabe cometendo essa injúria. Então, se ficar comprovada essa provocação, eu não tenho de forma reprovável, eu não tenho a injúria. Claro, de forma reprovável, né? É o tal do cutucando a onça com vara curta, que se brinca no linguajar popular, né? E no inciso 2º, no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria, aqui, ó. Eu vou fazer uma retorção imediata. Então, alguém me xinga e eu tenho uma pronta retorção a ela, em outra injúria. O senhor é feio, o senhor também é bobo, né? Tu é feio, mas tu é bobo, sei lá. Pode ser uma ofensa um pouco mais pesada, mas com o devido respeito aqui ao nosso canal e aos nossos alunos e simpatizantes que estão assistindo aqui, eu peço vênia para usar o feio ou o bobo aqui, um pouco mais singelo, tá bom? Então nós temos aqui o perdão judicial, que o juiz pode cometer apenas na injúria, fique claro isso, apenas na injúria, não cabe na calúnia, tampouco na difamação. E aí nós temos ainda o parágrafo 2º, que vai dizer da chamada injúria real, muito importante para a segunda aqui, é a injúria real, muito importante esse termo, essa classificação doutrinária que vocês devem usar, inclusive em concursos públicos, à medida que forem se submetendo a eles. A injúria real, o que é? A injúria real é uma injúria, há uma ofensa, é uma injúria igual, só que esta injúria, veja só, se a injúria consiste em violência ou vias de fato e que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considere aviltantes. Aí eu tenho uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da eventualmente correspondente à violência aplicada, né? Por que da violência aplicada? Então eu tenho um cúmulo de pena aqui. É uma qualificadora, parágrafo 2º, uma qualificadora que vai qualificar o crime de injúria, passa a ser uma injúria real, e quando eu tiver violência ou vias de fato. Vamos lá, primeiro, violência ou vias de fato. O que é violência propriamente dita? É a lesão corporal, aquela prevista lá no 129. Isso é violência física, vis corporalis,
sempre violência física. Vias de fato é aquela contravenção penal lá previsto no decreto lá das leis de contravenção penal, é uma contravenção penal que é mais leve ainda do que a lesão leve. Ela não chega a caracterizar um crime, não chega a caracterizar uma lesão leve. Seria o empurrão, o esbarrão mais assintoso, a bofetada no rosto, isso tudo é vias de fato. Às vezes um beliscão, algo do gênero, mais leve, isso é vias de fato, perfeito? Então nós temos uma injúria que consiste numa ofensa verbal, pode ser falada, pode ser escrita, pode ser uma ofensa. Além da ofensa, vou cumular com a violência, lesão corporal vias de fato, vou cumular essas duas no mesmo momento, na mesma conduta típica, né, na mesma conduta fática aqui, e ainda, ou pela natureza da ofensa, ou mesmo pelo meio que foi empregado, ela pode ser considerada aviltante. Vamos lá, vamos voltar à leitura aqui. Pela natureza ou meio empregado, pode ser considerada aviltante esta ofensa. Por isso nós temos injúria real. O que é a natureza ou meio empregado? Então, assim, ó, para os homens, ainda que é um termo um tanto quanto machista, na sociedade patriarcal que a gente vive, essa herança, esse ranço que nós carregamos ainda, infelizmente, mas vamos pensar lá, um homem, muitas vezes um homem que recebe uma bofetada, um tapa no rosto, é muito mais ofensivo ao homem do que um soco. Por quê? Pela natureza da bofetada. É como se o homem falasse, puxa, eu não mereço nem apanhar, eu não mereço nem levar um soco, de tão desprezível que eu sou. Então, pela natureza do tapa no rosto, só um exemplo, estou dando, dentro dos inúmeros exemplos, seria talvez pela natureza humilhante. E aí, pela meio empregado, sei lá, a forma como foi empregado acabou humilhando a pessoa. Imagina, num bar, num boteco, houve uma discussão, eu acabo ofendendo a pessoa e enxoto, né? Jogo a pessoa para fora do bar e digo, some daqui. Você é um bosta, com devida vênia da palavra. Dou um pontapé na bunda do rapaz, enxoto o rapaz, ele, tiro ele para fora do bar. Então eu teria o pontapé na bunda, seria vias de fato, ou violência aqui, física, teria ofensa, você é um bosta, né? Sai daqui, tal. E o fato de tirar aquela pessoa desta forma, daquele local, é humilhante. O meio que foi empregado dessa ofensa é humilhante, né? A aviltante aqui é considerada humilhante, tá? A aviltante é humilhante. Portanto, isso é uma injúria real, né? Claramente. Jogar fezes na pessoa, né? Isso é humilhante, o meio empregado que é humilhante. Portanto, eu teria, nestas hipóteses aqui, uma injúria real. Perfeito? Então, só recapitulando aqui em síntese, nós temos que ter uma ofensa atribuída ainda, cumulado ainda com uma violência ou vias de fato, e que, considerando essa ofensa com a violência, com a vias de fato, seja ou pela natureza ou pelo meio empregado, considerado humilhante para aquele ofendido. Isso seria a injúria real. Frisando ainda que eu posso ser condenado, ser responsabilizado pela injúria real, ter uma pena de 3 meses a 1 ano, além da eventual violência que foi praticada. Então vamos supor que eu pratique lá uma lesão corporal de natureza leve. Então eu vou responder em concurso, provavelmente concurso formal, talvez concurso formal, depende das hipóteses, depende do fato ali, eu vou ter uma injúria, com algumas exceções, né? Eu vou ter uma injúria real e vou ter a lesão corporal ainda, porque permite-se essa possibilidade de punição, o próprio tipo faz esta extensão de possibilidade. Não estaremos falando aqui em bis in idem, porque há uma expressa previsão legal para tal. Ok? E no parágrafo terceiro, ainda, o parágrafo terceiro vai chamar a injúria racial. Tá? Injúria racial. Esta injúria racial vai dizer o quê? Se a injúria consiste em utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, ou mesmo condição de pessoa idosa ou portador de deficiência, eu vou ter a pena de 1 a 3 anos de multa. Vejam só, esta hipótese aqui da injúria racial não é o crime de preconceito ou racismo, aquele que é imprescritível lá, conforme a Constituição Federal. Nossa, não é aquele crime, aquele é uma legislação especial que prevê o crime de racismo ou discriminação. Qual é a grande diferença da injúria
com conotação racial que nós estamos falando agora, do crime de racismo e de preconceito lá da legislação extravagante. Aquele crime de preconceito, ele fala em geral, para todos, não é dirigido a uma pessoa, não é direcionada ou ofensivo a uma pessoa, e sim a todas daquela conotação que está sendo dada. Qualquer que seja a conotação, racial, pode ser etnia, cor de pele, religiosa, qualquer que seja, perfeito? E na injúria racial, que nós estamos tratando aqui, ó, na injúria racial, ele vai ofender a pessoa, é uma injúria. Não deixa de ser uma injúria, ofensiva àquela pessoa direta, né? Aquela pessoa única, direcionada àquela pessoa. Isso é uma injúria. Agora, ela tem elementos, ela tem uma conotação de elementos referentes à raça, à cor, à etnia, à religião, à origem. A origem, por exemplo, nós temos, infelizmente, muito problemas do sul, o sudeste com o nordeste, exemplo. Então, isso é de origem, religião, determinadas religiões, etnia, demais etnia, cor de pele, o maior absurdo, infelizmente, em pleno século XXI, a gente ainda tem essas condições. E aí isso seria a chamada injúria racial, perfeito? Condição de pessoa idosa também, que foi instituído pelo Estatuto do Idoso, lá em 2003, né, pela Lei 10.741, está aqui, ó, essa lei aqui, e ainda a pessoa portadora de deficiência, qualquer que seja a deficiência física ou mental, serve para entrar aqui na injúria racial, perfeito? Então, na injúria nós temos a injúria propriamente dita, nós temos a injúria real, aquela que é considerada humilhante, com utilização de ofensa além da violência, né? E nós temos a injúria racial, que é aquela que utiliza elementos referentes à cor, etnia, religião, origem de pessoa, né? Essa conotação racial. Aqueles exemplos de jogos de futebol, que infelizmente nós já vimos aí diversos casos aí pelo Brasil e pelo mundo, né? Utilizando, ofendendo jogadores de futebol ali por questões de etnia, por questões de cor de pele, racial, uma ofensa racial bem grave. Isso é uma injúria, né? Isso é uma injúria que está sendo aquela pessoa ali que a gente está, que a pessoa estaria ofendendo, tá certo? Com isso, então, nós encerramos, como prometido, os 3 crimes do capítulo 5, crimes contra a honra. A calúnia foi falado da difamação e foi falado da injúria no 140, tá? Para a próxima aula, fica prometido para vocês a próxima aula, para que vocês, como complemento desta aula, vocês devem assistir a próxima aula no nosso canal. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dê um joinha lá, vai um curtir no nosso vídeo aqui, e na próxima aula nós vamos dar prosseguimento às disposições comuns, que vão começar aqui no 141 e vai até o 145, quando então encerra o capítulo 5 aqui do nosso Código Penal. Perfeito? Ficamos então por aqui, convidando todos a assistir a próxima aula. Não se esqueça que nos próximos dias vai ser submetido ao nosso canal aqui. Se inscrevam e assistam a próxima aula como complemento dessa aula, não se esqueçam. Dúvidas? Qualquer comentário relativo a esta aula, por favor, entre aí nos comentários abaixo e deixe para que a gente possa responder posteriormente. Muito obrigado e até a próxima.